Para onde vamos depois da morte? Quem é que ainda não fez essa pergunta? Para respondê-la, nós vamos examinar alguns conceitos imprescindíveis. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz do Evangelho do Cristo Jesus, à luz da doutrina espírita. Nós estamos fazendo algumas reflexões em torno do fenômeno da morte. É a série Morte. O apóstolo Paulo nos diz que, na morte, todos seremos transformados. Essa transformação é a continuidade da vida em outro campo de ação. Essa transformação não nos dá um banho de milagre. O corpo se desintegra, devolvendo os elementos que o compõem à natureza. Mas a alma continua. A alma continua na posição evolutiva em que se encontrava antes da morte. Repita! A alma continua na posição evolutiva em que se encontrava antes da morte. Porque a evolução não dá saltos. Cada pessoa é um centro gerador único, com a sua própria mente. Cada pessoa mora na casa dos seus próprios pensamentos. Cada pessoa está ligada às suas próprias criações mentais e a seu modo de ver a vida. É lei, cujo princípio se aplica em todos os setores da natureza. Repita! É lei, cujo princípio se aplica em todos os setores da natureza. Eu não entendi. Então, observe estas situações. A fonte. A fonte corre debaixo da emanação de vapores da sua própria corrente. A árvore. A árvore vive rodeada de fluidos, rodeada pelos fluidos sutis que ela mesma exterioriza através das folhas e das resinas que pendem dos galhos e do tronco. Olha, o charco. O charco vive na atmosfera pestilencial que ele mesmo alimenta. O jardim. O jardim vive cercado da onda de perfume que ele mesmo produz. É assim que a terra está mergulhada no ambiente espiritual dos que vivem nela. Nossa, eu não sabia disso. É fato. Por isso, depois da morte, o homem selvagem permanece ligado ao ambiente da floresta em que ele está habituado a viver. Depois da morte, o homem dito civilizado permanece ligado às suas próprias criações mentais e a seu modo de ver a vida. Nossa, eu não sabia disso. Isso explica, preste atenção agora, isso explica a continuidade dos nossos hábitos e tendências além da morte. Repita! Isso explica a continuidade dos nossos hábitos e tendências além da morte, depois da morte. Muitos de nós fazemos esta pergunta: para onde vamos depois da morte? Eu não faço ideia. A fim de responder a esta questão, a esta pergunta, o benfeitor espiritual Emmanuel fez uma analogia bastante interessante. Antes disso, ele se explica que não propõe nivelar animais e homens
num paralelismo, numa comparação reconhecidamente incompleta. Mas vamos lá. Vamos imaginar a natureza de alguns animais em experimentos simples e comuns. Então vamos nessa. O cavalo, atrelado à carroça, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde vai se refocilar na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde vai reconstituir o próprio veneno. O corvo, preso para observações, quando solto, volta à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, quando solta, volta à colmeia e ao trabalho. A andorinha, engaiolada para estudo, quando solta, voa no rumo da primavera. Cassimiro Cunha, pelo lápis de Francisco Cândido Xavier, nos adverte nestes singelos versos: não te enganes, não te iludas, anota o que escrevo aqui. Depois da morte é que a gente conhece o que fez de si. Então, se expressando como um gaúcho, sem ser gaúcho e sem o sotaque de gaúcho, mas se expressando como um gaúcho. Se tu queres saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres saber o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Repita. Sabia que ia dizer isso. Se tu queres saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres saber o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.